Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula, a última aula da disciplina Prática de Ensino 2, um olhar crítico e reflexivo sobre a realidade social. Desde já eu desejo a todos vocês boas-vindas a essa aula. Eu espero que vocês estejam estudando e se atualizando nas unidades anteriores. Eu espero também estar contribuindo com vocês em novos aprendizagens relacionados à coleta de dados no ambiente escolar, de forma bastante crítica, científica e reflexiva. Eu lembro a todos vocês que estejam atentos a todo o conteúdo postado no ambiente virtual de aprendizagem e contem conosco para esclarecimentos, dúvidas e sugestões. Para que tenhamos um bom resultado e aproveitamento da disciplina, é necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo do caderno didático e façam também as postagens das atividades propostas. Então, vamos começar a aula de hoje? Antes de dar início ao conteúdo dessa aula, vamos resgatar alguns conceitos vistos em nossas aulas anteriores? Bem, pessoal, nas aulas anteriores, vocês puderam conhecer as metodologias de aplicação das técnicas científicas da entrevista e da observação. Lembrando sempre que as entrevistas são estratégias importantes de coleta de dados, bem como a observação, que favorecem vocês, professores, tanto na prática docente de vocês, como vocês se tornarem professores inovadores e reflexivos. Eu apresentei a vocês nas aulas anteriores uma exploração sobre o que é a entrevista e o que é a observação e quais são os principais procedimentos para executar essas duas técnicas de investigação, dentro do contexto das principais problematizações que desenvolvem e acontecem em sala de aula. Eu relembro a vocês da necessidade de leitura atenta, crítica das unidades 1 e 2, que se referem aos conteúdos da observação e da entrevista. Lá há exemplos importantes de como usar essa técnica no processo ensino-aprendizagem dos alunos, sendo que um olhar crítico e reflexivo com recursos metodológicos importantes de técnica de observação e entrevistas vai contribuir com a atuação eficiente de vocês, tornando vocês professores inovadores, críticos e reflexivos. Bom, pessoal, após o resgate dessas aulas, que são as aulas anteriores, vamos dar início aos conteúdos da unidade da aula 4, que é contextualizar a aula de hoje. Bom, então até o momento, nós vimos que a observação e as entrevistas, como ferramentas para conhecer melhor a realidade, são importantíssimas estratégias, principalmente no contexto da escola. Nesta aula de hoje, será abordado o conhecimento relacionado a uma nova técnica de investigação, que é a análise documental. Será apresentado a vocês o que é uma análise documental, qual a sua finalidade, qual a sua importância para a pesquisa e quais são as formas de utilização da análise documental, além de quais tipos de materiais são classificados como documentos, que se referem à análise documental, que é o tema principal da nossa aula de hoje. É muito importante vocês compreenderem que a análise documental também é uma técnica de coletar dados investigativos a partir de temas de pesquisas levantados. Como eu já venho falando com vocês reiteradamente, várias vezes nas aulas anteriores também, a entrevista, a observação e a análise documental são técnicas que vão responder a dúvidas, questões, problematizações que eu me deparo, principalmente no cotidiano de sala de aula. Então, o que é uma pesquisa documental? Então, a pesquisa documental é um procedimento metodológico utilizado a fim de que o pesquisador possa levantar dados e informações a respeito de uma realidade, de acontecimentos ou fenômenos daquilo que se propõe a estudar, sendo a análise documental a primeira fonte de auxílio para uma investigação. Esse tipo de pesquisa caracteriza-se pelo emprego de documentos como fonte de coleta de dados.
Esses documentos, eles podem ser escritos ou não. Então, a pesquisa bibliográfica, o que é? Ela é uma fonte importante, né, de investigação e vocês entenderem qual a diferença entre pesquisa documental e pesquisa bibliográfica, já que ambas fazem uso de documentos para sua análise. Bom, pessoal, tem uma diferença relacionada com ser pesquisa bibliográfica ou pesquisa documental. Essa diferença ela está relacionada com o documento que você vai utilizar. Então, dependendo do documento, a pesquisa é documental ou dependendo do documento, a pesquisa é bibliográfica. Qual é a resposta para isso? Então, o uso de documentos utilizados na pesquisa documental, ele vem de fontes primárias. Já a pesquisa bibliográfica utiliza-se fontes secundárias de investigação. Então, vocês precisam entender o que é fonte primária e o que é fonte secundária para classificar a sua pesquisa como documental ou uma pesquisa bibliográfica. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses dois tipos de fontes de pesquisa. A fonte primária, para vocês poderem classificar os documentos como fonte primária de investigação ou fonte secundária de investigação. Para isso, é preciso vocês conhecerem quais documentos estão associados a cada uma dessas fontes de investigação. Então, nós temos aqui fontes primárias e fontes secundárias. Quais seriam os documentos relacionados à fonte primária? Então, as fontes primárias caracterizam a pesquisa documental são cartas, contratos, arquivos públicos ou privados, diários pessoais, autobiografias, relatos de viagens, fotografias, filmes, gravações em fitas. Esses são documentos relacionados ou caracterizados como fonte primárias de investigação. Desde que sejam compilados, realizados pelo autor, são fontes primárias. Então, as fontes de documentos utilizados pela pesquisa bibliográfica, elas sofrem influência de outra pessoa. Não foi coletado diretamente pelo pesquisador, sendo muitas vezes a análise de dados transcritos de fonte primária. Então, nessa perspectiva, pessoais, são considerados documentos primários todos aqueles documentos que são produzidos pelo próprio autor, né? Eles foram realmente investigados e produzidos pelo próprio acontecimento do estudo. Já os documentos considerados secundários são aqueles documentos que foram reunidos por uma pessoa que não estava na ocasião da ocorrência. Então, quais são os documentos de fontes secundárias, né? São filmes comerciais, rádio, cinema, televisão, os relatórios de pesquisas que não foram produzidos pelo próprio pesquisador no momento da pesquisa. Então, quais são as situações de análise documental? Então, quando é que eu devo utilizar o documento como fonte de investigação ou fonte de pesquisa? Então, vejam bem esse slide que apresenta para vocês as situações de aplicação da análise documental. Então, pessoal, eu vou usar a análise documental quando eu não tenho acesso direto, né? Quando o acesso aos dados é dificultoso, tem uma dificuldade em acessar os dados. Então, eu analiso documentos também. Quando eu preciso acrescentar novas informações na minha investigação, ou seja, eu realizei observação, eu realizei entrevista e eu quero comprovar ainda mais os meus dados. Então, eu vou fazer uma análise documental, selecionando os documentos que eu já me referi, que são caracterizados como os documentos no slide anterior. Então, quando o interesse do pesquisador também é investigar situações que são escritas, significa que a minha pesquisa ela é uma pesquisa documental. Então, se eu vou nos arquivos, né, sobre notas de um aluno, relatórios sobre reuniões de colegiados, se eu vou investigar, né, portfólios da escola, produções de cada conteúdo que foi ministrado, caderno de alunos, tudo isso é uma análise documental.
A minha pesquisa, ela pode se basear apenas em documentos, e aí é uma pesquisa de análise documental, ou ela pode ser uma pesquisa que envolve entrevista e análise documental. Quando for nesse segundo exemplo, entrevista e análise documental, significa que os documentos eles irão ratificar ou aumentar ou contribuir para as conclusões que eu tirei durante a minha entrevista. Então, são essas situações de aplicação de análise documental. Quando eu quero conhecer as situações que foram escritas em determinadas situações. Quando eu quero aumentar o meu leque de possibilidades de investigação. Só a observação e a entrevista não concluiu todas as minhas questões ou não responderam todas as minhas dúvidas de pesquisa. Aí eu precisei me recorrer a documentos para completar a minha entrevista. Ou então o meu objetivo realmente é analisar um documento que foi produzido ou um material que foi elaborado, né? Uma situação que foi descrita. Então, para isso, eu preciso me recorrer a uma análise documental. Isso é uma pesquisa que se caracteriza como pesquisa documental. Como vocês já viram no slide anterior, a pesquisa de caráter bibliográfico é quando ela é produzida por um outro autor, que não tem uma relação direta com o seu problema, né? Ou um livro, ou um filme produzido, um arquivo que você, um texto, um artigo, isso é bibliográfico. Documental é quando o documento tem uma relação direta com o seu tema ou com o seu objeto de pesquisa. Então, a análise documental é muito importante que vocês compreendam que ela se refere à análise de fontes primárias de investigação. Então, para isso, vocês precisam entender quais são as fontes primárias e quais são as fontes secundárias, porque é as fontes primárias que estão relacionadas com a análise documental. As fontes secundárias estão relacionadas com a análise bibliográfica. Caracterizar cada um desses tipos de fontes e saber localizar quem é a análise documental e quem é o referencial bibliográfico é muito importante para o entendimento do conteúdo de análise documental, que é o quarto tópico do caderno didático de vocês. Então, quais são as formas de documento, né? Então, além de vocês entenderem quais são as fontes dos documentos primários e secundários, quem são cada um desses tipos de documento, é importantíssimo vocês entenderem as formas de documento. Como assim? Quais são as formas de documento? Então, nós temos 3 tipos de formas de documentos. Esses documentos podem ser escrito, oral ou iconográfico. O que é um documento escrito? Que ele realmente tem essa característica de ser descritivo. O documento pode ser oral quando ele é alguma fala que foi relatado em determinada situação. E o iconográfico tem relação com imagens, né? Você quer analisar documentos por meio de fotografia, de retratos, de fotos que foram retiradas em determinada situação ou um determinado evento. Então, isso que são formas de documentos. Então, quais são os 3 tipos de formas de documentos existentes? Então, nós temos documentos escritos, os documentos orais ou os documentos por forma de imagens, que eu acabei de relatar para vocês. Então, os documentos escritos, eles podem ser arquivos públicos ou arquivos particulares. Então, eu posso investigar, por exemplo, dentro de uma secretaria de uma escola. Eu posso investigar o caderno de um aluno, que se caracteriza um arquivo particular. Pode ter documento também que não são escrituras, né? Não são caracterizados como escritos, que são os não escritos. Quais são os documentos não escritos? Então, já tem as fotografias, eu posso analisar os objetos, né? Então, se eu estou tratando de criança, eu posso avaliar, por exemplo, os brinquedos que essa criança leva para a escola. Os cadernos, né, como que é a produção que ele leva em relação aos cadernos, aos lápis. Eu posso analisar filmes, né, que têm relação com o tema. Então, é um tipo de documento que não é escrito e se caracteriza também como um tipo de documento, fonte de análise documental. Então, quais são os tipos de documento? Que aí vocês já compreenderam que existem características em relação à fonte, né, e características em relação à localização de cada uma delas. Aí é importante vocês entenderem quais são os tipos de documentos. Bom, pessoal,
os tipos de documentos, eles se localizam em relação à sua classificação. Nós temos documentos que são oficiais, arquivos públicos, por exemplo, como leis, censos, atas e outros tipos de documentos que são oficiais. O que são documentos pessoais? Alguma carta, cartão, telegrama, diário pessoal, uma autobiografia, um vídeo, uma anotação, uma gravação em fita, fotografias e etc. são arquivos pessoais, ou seja, tudo que faz parte do arquivo pessoal da pessoa que você está investigando ou das pessoas que você está investigando. Nós temos também documentos que são arquivos escolares, por exemplo, histórico de um aluno, as provas, né, de um determinado aluno, fotografias que esse aluno tem, que apresenta ou que apresentou, as atas de reuniões de colegiados, as atas de reuniões pedagógicas, né, os relatórios produzidos por vocês, os projetos, né, político-pedagógico da escola, também é um tipo de material considerado arquivo escolar. Então veja bem que da tipologia ou dos tipos de documentos, eles podem ser classificados em 3 tipologias diferentes. Você pode localizar o documento dentro do arquivo oficial, né, como as leis, por exemplo, que eu expliquei para vocês, os arquivos públicos, a LDB, é uma análise, eu posso fazer uma análise da LDB, por exemplo, e é um tipo de pesquisa documental, mas o arquivo ele é um arquivo que tem uma relação ou uma classificação oficial, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que é um pessoal? É tudo que tem uma relação direta com quem eu estou investigando, com o meu aluno, com o pai do meu aluno, com os meus colegas de trabalho. Então, a comunidade escolar que eu estou inserida, então tudo que eu coleto em relação é documento da pessoa, né, pessoal, eu me classifico como arquivo pessoal ou tipo de documento pessoal. Os escolares são aqueles documentos que fazem parte da comunidade escolar ou da estrutura da organização de uma escola, né? O histórico do aluno, as fotografias que tem na escola, os relatórios de reuniões, as atas de reuniões, são classificados com tipos de documentos escolares. Dentro dessa tipologia, vocês podem investigar qualquer uma delas. O que vai depender onde eu vou buscar a minha fonte de informação é o tipo de pesquisa ou o tema de pesquisa ou qual é o problema da minha pesquisa. A partir disso, eu posso levantar alguns documentos que eu vou investigar, ou para completar a minha entrevista e a observação, ou tão somente para caracterizar a minha pesquisa apenas como pesquisa documental. Então, eu posso fazer uma pesquisa apenas documental? Pode. Aí eu vou me recorrer a esses documentos para eu fazer uma investigação sobre o problema levantado. Então, nós temos também alguns materiais que são considerados de avaliação documental, né? Que materiais são esses? Que a gente classifica como materiais instrucionais, né? Que é de material que provoca ou proporciona algum tipo de instrução para uma determinada situação. Então, o que são materiais instrucionais? Então, os materiais instrucionais são obras, artigos, os livros didáticos, tudo isso, entre outros, são materiais de investigação. Materiais da imprensa, por exemplo, jornais, notas, notícias, fotos, revistas, né? O que são materiais iconográficos? São os desenhos, pinturas, né? Entre outras situações que podem ser investigadas. O que é um trabalho escolar, que é classificado também como um tipo de documento? Qualquer tipo de documento que o aluno produz, né? Seja uma redação, um texto, tudo que o aluno produziu é chamado de material escolar. Bom, pessoal, como que eu uso e quais são as formas de analisar os documentos? É importante entender como que eu utilizo e como eu vou avaliar os documentos. Então, estudos baseados em documentos, seja de revisão bibliográfica, seja de pesquisas historiográficas, extrai toda a análise em relação à interpretação da investigação proposta. Ou seja, eu preciso selecionar o material, que é selecionar quais os documentos que eu vou analisar. E depois disso, eu vou fazer a análise do documento ou dos documentos selecionados. De que forma, né, eu vou fazer essa análise?
Então, existem 5 passos para explorar os documentos, ou 5 passos para fazer a exploração da análise documental. Quais são eles? Primeiro, o acesso. Então, para a coleta de dados, o acesso aos documentos de órgãos públicos, bibliotecas, arquivos pessoais, é geralmente o pesquisador que agenda previamente com o responsável pelo documento. Então, você tem que colocar uma data certa, um horário, para que você tenha acesso ao documento que te interessa. Então, buscar na secretaria da escola, agendar qual horário que você vai para buscar as informações daquele documento. Então, a primeira etapa é acesso. A segunda etapa é a verificação de autenticidade. O que é isso? Você tem que tentar encontrar as pessoas que produziram os documentos para verificar se os documentos realmente têm veracidade, né? Durante a coleta de dados, se os documentos são verídicos, comprovar se o que está escrito foi produzido realmente por aquela pessoa. Depois você precisa compreender os documentos. O que é compreender os documentos? Identificar os temas mais relevantes em cada documento analisado. E depois você precisa analisar os dados desse documento. Então, para essa etapa ou para essa atividade de análise, deve-se identificar o tema central da sua pesquisa ou a sua principal problematização e relacionar a temática que você investiga com os documentos analisados, a fim de que se possa levantar algumas categorias ou responder os seus problemas de pesquisas. Esses temas de pesquisa, eles têm que ser confrontados ainda com outras fontes, advindo de outros autores, por exemplo, para assim comparar a questão de pesquisa de maneira que leve você, pesquisador, a tentar compreender o tema central dentro do contexto referenciado pelos autores que discutem aquele tema. Depois você vai utilizar os dados, né? A utilização dos dados, no caso de documentos, por exemplo, oriundo de arquivos pessoais, para que o pesquisador utilize os dados dos documentos, é necessário e aconselhável que obtenha autorização da pessoa que serviu a fonte. Então, quem vai lhe ceder o documento tem que autorizar você a utilizar o documento na sua avaliação ou na sua pesquisa. Então, pessoal, agora vocês precisam entender como organizar o material coletado. Então, você já sabe como ter o acesso, né? Como verificar a autenticidade e agora, nesse momento, você precisa saber como eu organizo o material coletado. Então, se eu investiguei o PPP de uma escola, projeto político-pedagógico, caderno didático, né? O caderno da escola, um livro didático, então eu reuni todos os documentos que eu vou avaliar durante a minha investigação. Como eu organizo essa série de documentos que são distintos entre eles? Eu preciso ter uma organização. Então, a organização do material, ela pode ser organizada pela fonte onde eu coletei, quais são os autores que produziram, cronologia eu posso organizar por tempo, ou seja, o documento foi produzido em janeiro, em fevereiro, no ano de 2014, 15, 16, por tempo. Por fichamento, eu posso realizar fichamentos em relação a cada tipo de documento. Então, eu realizo fichamento sobre um caderno de um aluno, sobre os conceitos que ele obteve nas aulas, sobre as notas desses alunos. E posso também organizar esses documentos pela descrição dos acontecimentos, né? De uma forma, o que aconteceu em determinados meses em relação ao documento, o que esse documento apresenta de informação importante para responder o meu problema de pesquisa. Agora, pessoal, a gente vai verificar, né? Eu preciso verificar a compreensão de vocês em relação a todos os conceitos até então adquiridos. Para isso, eu preciso que vocês, né, de acordo com os entendimentos da aula de hoje, principalmente, né, eu proponho a vocês que verifiquem a compreensão a partir dos conceitos que eu apresentei anteriormente e respondam às questões apresentadas nesse momento. Então, eu gostaria que vocês respondessem, principalmente, qual a diferença entre pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. Gostaria também que vocês respondessem quais os tipos de documentos existentes. Respondam também para que servem os documentos.
onde e como eu encontro os documentos e como eu organizo esses documentos. Então, são as questões que eu apresento para vocês, para verificação da aprendizagem de vocês dentro do que foi apresentado na aula de hoje. Vocês terão 10 minutos para responder essas questões, que são questões da própria aula, e aí, em breve, eu vou dar um feedback para vocês em relação às questões apresentadas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham tido uma boa compreensão dos conceitos em relação às questões propostas. São questões importantes em relação ao entendimento dos conceitos, diferenciação dos documentos, né? Entendimento em relação a acesso, à organização e à análise documental, principalmente a classificação das fontes de documentos.